E o contrato? E o contrato rasurado? E o contrato rasurado pela Marisa? O Lula foi liberto. Quem tá defendendo corrupção aqui é você. Responda. Você tá defendendo corrupção. Por que você não responde? Eu sou a favor da CPMI do Banco Master, desde o começo defendi. Da mesma forma que diversos políticos de direita têm se posicionado, só tem alguns partidos que não têm assinado. E os partidos que não assinam a CPMI são justamente os partidos de esquerda, o pessoal do PT. E eu acho que aqui é uma boa oportunidade pra Luna olhar pra essa Câmara e cobrar a bancada dela do PT em Brasília pra que eles assinem a CPMI do Banco Master, pra gente saber a verdade e para que os corruptos sejam punidos de verdade. Bom, primeiro dizer que é importante explicar pra todo mundo que tá assistindo a gente a diferença, né? Que quando a gente também apresentou CPMI, que não foi assinada por nenhum bolsonarista, né? Inclusive, né, o senador Rogério, que apresentou essa CPMI e não foi de forma alguma assinada. Da mesma forma como eu apresentei a CPI da privatização da Sabesp. E o vereador Lucas Pavanato não assinou. Mesmo sabendo que a Sabesp privatizada, contas altas, água barrenta chegando na casa das pessoas, serviços piorados. A gente teve até um caso no Jaguaré de explosão. Então é normal, né, oposição ter uma CPI e situação ter outra. Agora, o que não é normal, né, é você defender a privatização da Sabesp. Então, queria falar, na verdade, sobre esse caso, né? O maior caso de corrupção no sistema bancário. E pro Lucas não ficar muito atiçado, não sou eu que tô dizendo, não é a esquerda, né? Várias pessoas da direita falaram que foi um tapa na cara. Teve gente rezando, gente, pros áudios serem falsos. E olha que os áudios são verdadeiros, né? Porque o Flávio Bolsonaro admitiu que pediu pra Vorcaro 134 milhões de reais pra fazer o filme, né, do Bolsonaro. Isso é corrupção? Aliás, que filme caro, né? Porque nenhum filme do Oscar custou tão caro assim. Mas, na verdade, o filme era outro. Porque saiu novamente mais revelações dessa investigação, que esse dinheiro não era apenas pro filme. Era pra bancar o playboy do Eduardo Bolsonaro, que tá lá nos Estados Unidos tramando contra o Brasil. Ele tava tramando contra o Brasil, ele pegou no momento que o Trump tava fazendo taxação aqui dos produtos brasileiros, esse falso patriota, né, que finge defender, nem a camisa verde e amarela eles usam mais, que eles estão levando bandeira dos Estados Unidos para ato. Então, é isso que está sendo investigado agora, né, no caso do Bolsomaster, gente, porque nem é mais caso do Banco Master, é do Bolsomaster, de vários governadores da direita. A gente tá vendo o governador Tarcísio, que recebeu 3 milhões de reais, né, na sua campanha. A gente viu também 2 milhões de reais do governador Tarcísio, 3 milhões, né, do Banco Master, que foi para o Bolsonaro. Então a gente tá vendo, né, todo esse esquema, inclusive do Ciro Nogueira, e aí eu já termino com isso, né, Ciro Nogueira, presidente do PP, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, cotado para ser vice, né? E segundo Flávio Bolsonaro, tinha todas as credenciais, né? Então, pessoal, como que... até repetindo aqui a frase do Flávio Bolsonaro pro Vorcaro. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa com a gente. O cara negociando dinheiro, sabendo que o Daniel Vorcaro, um banqueiro que tá no maior esquema de corrupção fraudulenta, né, na história do nosso país, o cara, senador da República, questionando, vai ter que se explicar. Lucas! Bom, primeiro que ela falou que tá sendo investigado. Na verdade, não está, mas tem que ser investigado, porque não tem nenhum inquérito. E eu sou a favor de investigar. Sabe quem não é a favor de investigar? A esquerda. Ela disse que a esquerda propôs uma CPMI, não. A esquerda propôs uma CPI. Se a esquerda propôs uma CPI, é exatamente para tentar evitar que essa CPI vá pra frente e para tentar evitar que a investigação aconteça. Por pouca coisa, o PT já fez CPI lá atrás, já fez CPMI lá atrás, por muito menos. Dessa vez tem um escândalo envolvendo diversas pessoas, inclusive envolvendo o Alexandre de Moraes, que é uma pessoa que sempre foi ligada a eles, que defende eles o tempo todo. Não é não? Se não fosse eles, o Lula nem era presidente da República. E eles continuam passando pano. Mas, para além disso, não existe até o momento nenhuma ilegalidade divulgada do caso do Flávio Bolsonaro. E ela nem pode dizer que existe. Porque se ela disser, ela pode até ser processada, porque não existe. O que existe é um questionamento sobre as falas privadas dele. E você pode questionar. Agora, petista querer criticar uma fala privada, petista querer criticar uma relação privada, é curioso. Porque é justamente o partido do maior escândalo de corrupção da história. Então petista não tem moral, nem mesmo pra falar de ilegalidade.
Agora, quando se trata de algo dentro da lei, eles têm menos moral ainda. Só no Petrolão, vocês têm noção de quanto foi desviado no Petrolão, de acordo com a Polícia Federal? 42 bilhões. E não foi dinheiro privado pra filme privado, não, como é no caso do Flávio Bolsonaro, não. Foi dinheiro pra bolso de político. Foi propina pro bolso, inclusive, de pessoas do PT. Tanto que o Lula foi preso, tanto que o Dirceu foi preso, tanto que o Palocci delatou. Foi o Palocci, ele não foi ministro da Economia? Dos governos petistas? Foi. Ele delatou. 25 bilhões desses recursos recuperados vieram, inclusive, de governos do PT. Então, da onde veio esses 25 bilhões? Se não tivesse corrupção, não precisava ter recuperado. Então, petista vir falar aqui pra mim, pousar, de que é contra a corrupção é a maior hipocrisia possível. Porque a Luna, aqui, que está aqui na minha frente, trabalhou pra colocar um bandido na presidência da República. E não foi dinheiro privado pra filme, não. Aliás, também teve. Olha só. O filme do Lula foi financiado com dinheiro também do Banco Master, de gente ligada ao Daniel Vorcaro. Então, e aí? Onde está a corrupção nesse caso? Porque no caso do financiamento do filme do Lula, não tem problema, e no financiamento do caso do Jair Bolsonaro tem problema. Ele tinha que prever que o Vorcaro era corrupto. Porque o contrato pro filme vem de antes. Ele tinha que prever. Ele tinha que adivinhar que o Vorcaro era corrupto. Não tem como adivinhar. No caso do Lula, então, não é. Então, são dois pesos, duas medidas. É isso que a gente sempre percebe na esquerda. Primeiro, como eu já disse aqui, eles não têm moral. Mesmo que tivesse um escândalo, eles não teriam moral, porque eles coordenaram o maior escândalo de corrupção da história. Isso é fato, não precisam confiar em mim. Pesquisem. Escândalo, 42 bilhões recuperados do Petrolão. Vocês vão ver. É verdade, a Polícia Federal divulgou. Ou você vai dizer que é mentira? Vai dizer que é mentira? Não. A Polícia Federal recuperou, inclusive, 25 bilhões de governos do PT. Como é que você explica isso? Eu quero saber com o rodeio. Eu quero saber, então, com a Luna aqui, já que ela defende a investigação, então, pra ela cobrar mais uma vez. Cobra a sua bancada do PT pra assinar a CPMI e vamos investigar. Porque o Flávio, ele assinou a CPMI. Então, assim, se ele tivesse algo a perder, ele não teria assinado. O Flávio, mesmo depois da divulgação dos áudios, ele tá defendendo a investigação do caso do Master. Já o PT não. O PT desde o começo trabalha contra. Por quê? Porque eles são ligados ao Alexandre de Moraes. Porque você teve conversa privada do Lula com o Vorcaro. Por que essas não são expostas? Duda? Lucas, você é jovem, você tem uma trajetória pra seguir, você não precisa se comprometer com erro, não precisa se comprometer com caso de corrupção. Igual você fez com o Lula? Mais do que revelado. Igual você fez com o Lula? Mais do que revelado. O quê? É o que tá corrupção? acontecendo. Você tem coragem de afirmar que teve ilegalidade? Afirma. Está sendo investigado e eu quero te falar. Não tá porque vocês não assinaram. Lucas, sabe por que não foi instalada? E assim, é engraçado, porque você mesmo explicou pro público. CPMI basta apenas das assinaturas. Sim, vocês não assinaram. Sabe quem pauta? É o presidente, o Davi Alcolumbre. Quem estava organizado com Davi Alcolumbre, se não o Flávio Bolsonaro, abraçado com Davi Alcolumbre, porque eles fizeram um acordão com o Centrão, com tudo, com também o STF, para passar o PL da dosimetria das penas, para tentar salvar a pele de Bolsonaro, para diminuir as penas daqueles que tentaram um golpe no nosso país. E olha, mais uma coisa do combinado, era acabar com a CPMI, era para acabar com as investigações em relação ao Banco Master. Então, ninguém aqui tá enganado, ninguém aqui tá desapercebido do que tá acontecendo nesse maior esquema de corrupção. Inclusive, Eduardo Bolsonaro, que tá lá foragido no Texas e vai ter que se explicar, era produtor do filme, né? E ele tinha o controle de receber. E o Lucas fala de uma coisa aqui, de dinheiro privado. Dinheiro privado. Não era dinheiro privado, era dinheiro roubado. Roubado de pensões, de aposentados, de pequenos empresários, ou seja, dinheiro público que foi roubado nesse caso. E Flávio Bolsonaro estava dialogando com o Vorcaro, o seu amigo, o seu irmão, já com tudo revelado. Então, gente, não dá pra dar rodeio. É melhor não se comprometer com a mentira. Aliás, eles que sempre falaram, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas foram pegos na mentira. Pegos na mentira. Então, o caso aqui não tem o que falar. Infelizmente, você não deveria se comprometer com esse tipo de coisa. Você se compromete com o Lula, que é um bandido condenado. Lula foi é o maior preso. líder da história do nosso país. O bandido condenado. Ela não consegue falar que é corrupção, gente, porque não é. Não tem até agora nenhum indício de ilegalidade. E a gente tem que investigar. Que bom que tá gravado. Se surgir, que bom que tá não gravado. É. Não existe. Tá hoje não existe. Hoje, no dia de hoje, que dia é hoje? Vamos por aqui, ó. Dia 15 de maio.
Não existe nada divulgado que seja indício de ilegalidade. Se houver indício de ilegalidade, a conversa é outra. Do PT a gente teve indício e condenação. E ela fez campanha pra presidente. E acabou de enaltecer aqui um bandido, um ladrão, que é o Lula. A Vaza Jato, que foi Então. o maior também em caso de... Mas não teve corrupção. Não. Então, foi e o comprovado contrato? que E o não, contrato tanto é que o Lula rasurado? foi liberto. E o contrato rasurado pela Marisa? O Lula foi liberto. E o contrato rasurado pela mulher do Lula? Foi liberto e foi Por que tinha um reeleito contrato? Não era prova? Pelo povo brasileiro. Eu tenho muita Explica o tranquilidade contrato. disso. O contrato do Eu triplex. tenho muita tranquilidade. Não, e o contrato do triplex? E o Moro? Você vai defender Sérgio Moro E o contrato aqui? triplex? Você vai defender juiz? Não, existia Sérgio ou não Moro? existia um contrato rasurado? Você vai defender Sérgio Moro? Existia ou não existia? Sim. Você vai? Existia ou não existia um Nossa, contrato então, rasurado? Então aí, realmente, Existia ou não existia um o Brasil contrato? já viu. Luna, é simples. Existia ou não existia um contrato rasurado Quem do tá triplex? defendendo corrupção aqui é você. Responda. Você tá defendendo Por que você corrupção. não responde? Eu tô respondendo. Existia O Lula ou não foi existia um solto. contrato rasurado do Foi solto e triplex? reeleito pelo povo brasileiro. Gente, ela Porque sabe foi que uma existia. fraude. Existe prova de que o Lula é ladrão. Foi uma fraude. Agora, quando e pro filme do Lula? Por que o Lula recebeu dinheiro também? Foi uma fraude. Por que o Lula recebeu dinheiro pro filme dele também? Por que no caso do Lula não pode e no do Bolsonaro? Nunca recebeu, nunca mandou um áudio cobrando 134 Ele recebeu o milhões. recurso. Falou. Mas recebeu em que reunião amigo de privada. irmão.